Olá, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nesta noite de quinta-feira, que Deus mantenha o Espírito Santo em nós. É o estudo que estamos fazendo a partir de algumas reflexões. Quero aproveitar este momento para trazer algumas informações e orientações também para a igreja. E primeiro pensar na nossa campanha de missões mundiais. Nesse período estaríamos em plena campanha de missões mundiais. A irmã Alessandra e a equipe, o Ministério de Missões e Evangelismo da igreja já estava providenciando o culto de abertura para a campanha, mas não foi possível acontecer. Entretanto, nós não vamos passar em branco desta campanha de 2020. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, vamos cumprir a nossa responsabilidade de enviarmos a nossa oferta, de levantarmos a oferta para missões mundiais. Nós temos aí centenas de missionários que estão no campo realizando a tarefa de evangelização e nós precisamos mantê-los através da nossa oferta. Aí a minha orientação aos irmãos é que durante o restante deste mês de abril, também durante o mês de maio, até o meado do mês de junho, nós enviemos para a tesouraria da igreja a oferta correspondente a missões mundiais. Nós não vamos fazer como estamos acostumados a fazer, dividindo por classe, enfim, vamos levantar uma oferta envolvendo toda a igreja. Então, alguns detalhes que precisam ser observados aqui. Primeiro, se for possível, você envie sua oferta separada da sua contribuição mensal, do dízimo ou outra oferta qualquer que você tem costume de enviar. Então envie a sua oferta de missões separadamente e imediatamente a isso você faça um contato, uma comunicação para a tesouraria da igreja, para um membro da comissão de finanças, mesmo para o pastor, alguém que você tenha facilidade de comentar, de comunicar de que você enviou a sua oferta de missões mundiais. Não deixe passar em branco também no seu planejamento cristão esta grande atitude, que é uma atitude de amor. Também quero agora falar um pouco sobre a notícia que todos nós recebemos hoje com respeito ao pastor Wesley, que no seu tempo de seminário esteve em nossa igreja, nos abençoando com aquele jeito característico dele, e hoje ele foi informado, diagnosticado de um câncer. Entretanto, ele está muito tranquilo, muito seguro, e nós devemos orar. É algo que está na fase bem inicial, e Deus com certeza estará abençoando e ele será vitorioso nessa situação, e é certo que isso servirá também como experiência para a vida dele. Devemos orar para que ele tenha um ministério tremendamente abençoado. Então são essas informações que quero deixar com a igreja, e agora quero pensar um pouco no nosso estudo. Temos já estudado sobre o Espírito Santo, falado algumas coisas das atuações do Espírito Santo, e hoje, mais uma vez, eu quero apresentar alguns detalhes importantes. Na última palavra, no domingo, sobre o Espírito Santo, eu falei da chegada do Espírito Santo, já entrando na atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Hoje eu quero, a partir daí, fazer algumas considerações para que então possamos refletir sobre essa presença de Deus em nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Quero ler
para os irmãos o que li no domingo, que é o texto que encontramos no livro de Joel, no capítulo 2, e é um texto bem conhecido e muito usado por pregadores, muito usado por palestrantes para falar dessa descida do Espírito Santo. Então, vamos à leitura que encontramos no texto que citei, Joel, capítulo 2, a partir do verso 27, e diz: E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Me permita orar por você, orar neste início de estudo. Bendito Deus, nos abençoe. Obrigado por este momento. Fale ao nosso coração já pela leitura do texto que acabamos de fazer. Permita que cada irmão individualmente tire as suas conclusões e que isso sirva para edificação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para recapitular um pouco aquilo que já falamos com respeito ao Espírito Santo, falando da atuação dele no Antigo Testamento e observando algumas situações interessantes, mencionando inclusive a atuação do Espírito na vida de algumas pessoas, e poderia citar outras tantas, e também manifestação das próprias pessoas com respeito à presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, o próprio Deus, a ação de Deus na sua obra, e os momentos em que Deus, de forma quase que tristonha, observa a corrupção, a decadência do homem, como citado em Gênesis capítulo 6, e por sinal, ao citar esse texto de Gênesis capítulo 6, e em especial o verso 3, que tem marcado muito para mim nesses últimos dias, confesso aos irmãos que eu tenho lido, relido esse texto e o contexto também ali da situação, e percebendo o quanto a raça humana tem sido ingrata desde o princípio com o Deus Criador, porque quando pensamos na presença do Espírito Santo, pensamos na vida do ser humano desde o princípio. Observe os irmãos, Deus criou, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e logo depois, lógico, respeitando a cronologia, mas logo depois o homem vem e peca diante do Senhor. Mais adiante, mesmo considerando esse fator cronológico, vem o homem e de novo se corrompem, e o que está no capítulo 6 de Gênesis, e ali nós encontramos Deus então declarando, denunciando, Deus apresentando
o resultado negativo daquilo e dizendo mesmo, declarando que não iria contender com o homem para sempre, dizendo o homem é carne, então não compensa contender com o homem, portanto viverá apenas 120 anos. Mas olha que coisa interessante o procedimento de Deus, porque quando nós partimos deste ponto que estou falando e caminhamos na direção do Novo Testamento, a graça do Senhor mais evidente na vida das pessoas, então o procedimento de Deus muda. O que foi dito lá em Gênesis, de Deus vivendo uma incompatibilidade com as atitudes do homem, agora quando entramos no Novo Testamento, e em especial no capítulo 2 de Atos, nós percebemos então o procedimento de Deus, movido pela sua graça, ele então derrama sobre o homem o seu Espírito Santo, de quem estamos falando nessas nossas reflexões, aquele que nos guia, aquele que nos orienta, aquele que nos abençoa. Então, esta mudança de Deus é interessante para a nossa vida. É verdade que Deus não muda, mas no sentido figurativo que nós percebemos aqui, Deus em um momento reconhecendo a podridão do homem, a corrupção do homem, em outro momento estendendo a sua mão e abençoando o homem. Amados irmãos, é importante, portanto, nós darmos valor, como eu tenho dito, ao Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo consiste em manifestar a presença de Deus no mundo e em nossa vida, em toda a igreja. Repito, o Espírito Santo, ou a ação dele, consiste em apresentar, em promover em nossa vida, na vida da igreja, a presença de Deus. E diria que em nossas ações naturais, no nosso jeito de ser, na nossa identidade como pessoa, nós vivemos orientados por Deus. Deus é quem nos move em nossas ações. E em termos espirituais, nós vivemos e andamos no Espírito Santo. Você consegue observar a importância de vivermos realmente a convicção do Espírito Santo, para que nós não venhamos incorrer no erro de negligenciar o Espírito Santo. Isso é uma falha terrível que muitos crentes cometem, exatamente de negligenciar a presença do Espírito Santo. Amém? Por outras atitudes que tomamos, por outros direcionamentos que damos no que diz respeito à nossa fé, então valorizando a pessoa do Filho, a pessoa do Pai, e isso é importante, é a Trindade, é a triunidade, mas é preciso também que nós valorizemos, porque o Espírito Santo está conosco. Quando Jesus diz lá em João, no capítulo 14, creio que no verso 26, que ele estaria enviando o Espírito da verdade para a nossa vida, isso é fato, isso é realidade para nós, e nós temos que viver isso, porque ainda a palavra de Deus, e comentarei isso em alguma outra reflexão, outra meditação, a palavra do Senhor diz, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos pensar nisso. A nossa vida espiritual, ela provém do Espírito Santo, e nós precisamos viver nesta convicção. A palavra do Senhor diz, Paulo quando escreve aos Romanos, eu quero ler para os irmãos, no capítulo 8, versos de 3 a 5, me permita fazer essa leitura e comentar com os irmãos um pouco. Diz assim: portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma, estava fragilizada
pela carne, Deus, enviando seus filhos em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos, observe bem, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha bem de que forma somos envolvidos, ou pelo menos devemos ser envolvidos pelo Espírito Santo. Este texto é um texto muito claro para entendermos que o Espírito Santo é quem nos dá vida, ou para entendermos melhor, é quem vivifica a nossa vida. Cada crente com seu jeito de ser, com seu estilo de ser, como crente. Entretanto, o importante é percebermos, é sentirmos realmente a presença do Espírito. E a minha pergunta dentro desse estudo é: você vive a presença do Espírito de Deus em sua vida? Você tem tido comunhão com o Espírito Santo em sua vida? Lembro-me de que algumas vezes falei à igreja da necessidade de nós sentirmos mesmo o Espírito Santo em nossa vida. Queridos irmãos, nesta noite gostaria muito que você tomasse esse texto e os outros que li e que comentei, para que você faça uma reflexão na sua vida, para que você tire as suas considerações desse estudo de quinta-feira, e então você possa continuar caminhando firme, sabendo que Deus está no controle da nossa vida. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém, irmãos.